Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server, dando sequência aí no nosso curso de lógica de programação. Tá ficando bom, hein? Estamos avançando aí, cada vez mais, aprendendo cada vez mais, tornando nossos códigos cada vez mais poderosos aí. Vamos dar sequência aqui, galera. Hoje eu vou falar de precedência aritmética na programação. Nós falamos na aula passada aí dos operadores aritméticos, né? Então o assunto lógico seguinte aí seria falar de precedência. E o que é a precedência aritmética, galera? Se você não lembra, né, provavelmente você teve isso lá no seu ensino fundamental. É a regra que determina a ordem que as operações matemáticas são avaliadas em uma expressão aritmética, em uma expressão matemática, né? Eu falei um pouquinho disso na aula passada, né? Eu posso ter uma expressão aritmética, né, uma conta, se você preferir pensar assim, né? Um cálculo, onde nesse cálculo eu tenho mais de dois números, e aí, consequentemente, eu vou ter mais de dois operadores. Então, pode ser o mesmo operador para tudo, eu posso somar 10 mais 10 mais 10. Ou eu posso ter uma operação aritmética, né? Onde eu vou ter 10 mais 10 multiplicado por 10. E agora? Agora eu tenho dois operadores, o de soma, né, que é o mais, e o de multiplicação, certo? Como é que a gente resolve isso, né? Existe uma ordem para isso ser resolvido, né? Essa ordem é conhecida como ordem de precedência, ou, se você preferir, é a precedência aritmética, né, que na programação é a mesma regra da matemática, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, as operações matemáticas, elas são resolvidas sempre da esquerda para a direita, né? Não importa, sempre da esquerda para a direita. Porém, quando eu tenho sinais diferentes, né, eu vou ter duas categorias de precedência. A precedência de primeira ordem, né? Quem está na precedência de primeira ordem? A multiplicação e a divisão. E elas estão no mesmo nível hierárquico. Então, elas vão ser resolvidas da esquerda para a direita quem vier primeiro, beleza? Certo? Então, se vier a multiplicação primeiro, ela é resolvida primeiro. Se vier a divisão primeiro, ela é resolvida primeiro, tá? E as de segunda ordem, onde está soma e subtração, que também vão ser resolvidas da esquerda para a direita, na ordem quem vier primeiro, certo? Tá confuso? Não tem problema. Vamos olhar um exemplo aqui, ó, certo? Então, olha só, tem um exemplo aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 10 mais 10 mais 10 mais 10, né, dividido por 4, certo? Olha só, então é tudo sempre da esquerda para a direita, mas eu preciso levar em consideração que as precedências de primeira ordem e as precedências de segunda ordem. Lembra, precedência de primeira ordem é composta por multiplicação e divisão, e as de segunda ordem, soma e subtração, não nessa, né? Enfim. Então, olha só aqui, ó, a última coisa que eu tenho aqui, ó, é um 10 dividido por 4, ó, e todo mundo que vem antes dele é soma. Então, pela ordem de precedência, primeiro vai haver o quê? A divisão, né? Se nós olharmos aqui embaixo, ó, olha lá, ó, houve o quê? A divisão, 10 dividido por 4 dá 2,5, certo? E agora sim, ó, eu vou fazer a soma de 10 mais 10, que vai dar 20. E aí eu vou somar com o próximo 10, né? Que vai dar 30, e aí eu vou somar com 2,5, que dá 32,5, tá? Então, precedência de primeira ordem foi resolvida primeiro. Se houvesse um multiplicado por 2 aqui, ó, ainda seria a divisão, né? Por quê? Porque ela apareceu antes da multiplicação. Como elas têm o mesmo nível de ordem, né? Certo? É quem vier primeiro das duas. Belezinha, galera? Deu para entender? Ficou dúvida aí? Manda pergunta aí, aí nos comentários que a gente esclarece aqui. Vamos lá. Porém, podem haver casos onde eu vou precisar desrespeitar a ordem de precedência, eu não vou seguir a ordem de precedência. Por exemplo, quando você faz um cálculo de média, uma média aritmética, que é a parte prática que nós faremos daqui a pouco aí, onde eu vou mostrar os dois fenômenos. Eu vou mostrar esse fenômeno aqui, ó, né, sem, ou melhor, direto, né, com a precedência direta, e com o recurso de forçar a ordem de precedência. Então, quando eu
tenho um caso que nem a média, por exemplo, né? O que é um cálculo de média aritmética? É a soma de um grupo de fatores, como a gente fala, ou um grupo de números, dividido pelo total desses fatores, pelo total da quantidade de números que apareceram. Complicou, né? Não necessariamente, vamos lá. Na prática aqui fica mais fácil. Eu quero fazer a média de 10 mais 10 mais 10 mais 10. 4 números 10. Então são 4 fatores. Cada incidência de número, né? Cada número é um fator, beleza? Então eu tenho 4 números 10, né? Então eu tenho 4 fatores. Então a média é feita como? Eu somo os 4 números 10, nesse caso, e divido por 4, certo? Só que olha só, diferente do exemplo anterior, aqui ó, eu cerquei os números 10, né? Ou seja, a soma por parênteses, né? Diferente do anterior, ó, certo? O anterior não tinha parênteses, né? O parênteses determina o seguinte, ele diz o seguinte para a nossa linguagem de operação, de operação matemática, né? De cálculo. Ele diz assim, ó, eu sei que a divisão vem antes, mas nesse caso eu preciso que você faça a soma primeiro. Não é isso? Então, primeiro vai haver o quê? Primeiro vai haver a soma, né, desses 4 10, que vai dar 40. E aí sim vai haver o quê? Vai haver a divisão, que aí 40 dividido por 4 acaba dando 10 no final, beleza? Certo? Então, essas são as bases fundamentais aí da precedência de operadores aritméticos, beleza? Certo? Mais uma vez, se ficar alguma dúvida aí, manda no chat, perdão, manda nos comentários aí para nós, beleza? Galera, antes da gente finalizar aqui a aula, eu quero deixar alguns pequenos recados aqui. Primeiro, todas as aulas, ou melhor, todos os conteúdos de aula, código e os slides, eles estão ficando disponíveis através de um link no comentário do vídeo. Então, se você for lá no comentário ou melhor, na descrição do vídeo, né? Não lá nos comentários, na descrição do vídeo, né? Se você for lá na descrição do vídeo, você vai ver que tem um link lá. Esse link dá acesso a uma pasta que eu compartilhei publicamente aí, e vocês podem acessar lá tanto os slides que eu usei até agora, quanto os códigos, beleza? Caso você queira ter o código que eu fiz aqui para você comparar, às vezes isso acontece, né? Você faz igualzinho, entre aspas, e não roda, né? Então eu tô deixando o código para você poder fazer o versus aí, se você quiser, beleza? E os slides também, se você quiser revisar só o slide sem você ter que ficar voltando aqui no vídeo, né? Você tem um slide que é mais prático para você fazer isso daí, beleza? É isso então, galera. Obrigado, valeu. Até a próxima.